Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E a partir dessa videoaula, nós vamos começar a abordar um assunto muito interessante, muito importante, que é a respeito da orientação a objetos. Bom, para quem está acompanhando todas as videoaulas, né, postadas até o momento, vocês podem perceber que nós aprendemos, né, tivemos o foco em como desenvolver algoritmos. Para isso, nós aprendemos todas as estruturas básicas, como a estrutura sequencial, depois vimos estrutura condicional, né, estruturas de repetição, passamos por vetores e, finalmente, né, conversamos sobre métodos. Métodos foi uma primeira tentativa, pelo menos aqui nas nossas videoaulas, de organização de código. Nós vimos nas últimas videoaulas que através dos métodos nós podemos reduzir, né, o tamanho do nosso código, reaproveitando o código, né, usando essas funções e procedimentos, e percebemos também que o uso de métodos nos proporciona o que? Uma manutenção do código de forma mais fácil. Só que agora nós vamos além, nós vamos aprender um pouco de teoria, né, sobre orientação a objetos, com o intuito de melhorar ainda mais a organização do nosso código. Então, nós vamos continuar utilizando, né, toda a estrutura que nós vimos para a criação de algoritmos, inclusive métodos, só que agora nós vamos ter um foco, né, mais profissional. Nós vamos tentar estruturar os nossos algoritmos de uma forma mais profissional ainda do que o uso de métodos. E para essa orientação a objeto, né, nós vamos seguir o seguinte, né, caminho. Nós vamos fazer uma introdução, vamos ver o que é orientação a objeto, né, em que se inspirou, quais são as vantagens de utilizar a orientação a objeto. Vamos ver um pouco sobre a representação gráfica dessa orientação a objeto, tá, de criação de classes. Aí nós vamos aprender, né, realmente a como criar, né, e como instanciar objetos de classes. Vamos fazer uma conclusão e alguns exemplos. Como eu disse, o foco aqui é tentar organizar o nosso código de uma forma mais profissional. Bom, e como, né, que os estudiosos, os pesquisadores, eles pensaram? Bom, eles partiram do princípio que o ser humano ele sempre tenta classificar tudo que ele conhece. Então, por exemplo, existem classes de animais. Então, você consegue classificar animais como mamíferos, como aves, como répteis. Você consegue classificar, por exemplo, objetos. Então, vamos supor carros, né? A gente tem carros particulares, temos carros públicos, né? Transporte público. A gente tem carro de luxo, nós temos carros populares. Então, partindo dessa ideia do próprio pensamento, né, do ser humano, os pesquisadores começaram a ter ideia em organizar o código-fonte dessa mesma forma. Desde criança, a gente pensa em classes de objetos. Então, quando eu falo uma palavra para você de carro, todo mundo vem em mente o que tem um carro, né? Ou vem em mente um determinado carro. E a gente pode perceber que todas essas classes, né, e todo o que vem na mente da gente, para ela se encaixar numa classe, ela tem que se encaixar em determinadas características ou comportamentos. Então, por exemplo, quando eu falo em carro, todo mundo imaginou um carro, né, com rodas, todo mundo imaginou um carro com uma carroceria, com uma determinada cor, com portas, né? E essa é a ideia central da orientação a objeto, né? A gente criar classes, dessas classes nós vamos conseguir instanciar objetos. E esses objetos, eles pertencem a uma determinada classe se ele tem, né, ou se ele se comporta com o que diz essa classe. Então, por exemplo, se a gente tem uma classe de carro, ele tem alguns comportamentos. Um carro ele liga, um carro ele desliga, um carro ele freia, ele acelera, né? Então, se um carro não tem uma dessas determinadas características, ele não pode se encaixar nessa classe de carro. Então, se você vê um carro, por exemplo, com asas, né, então ele não
não digo um carro, né, mas algum objeto com uma asa, né, a asa ela não se encaixa, essa propriedade de asa ela não se encaixa na classe de carros. Talvez ela vai se encaixar melhor numa classe de avião, por exemplo. Tá? Então, essa aqui é a ideia central da orientação a objetos. Para exemplificar melhor, a gente tem um desenho aqui em que tem um exemplo, né, desses dois termos que eu estou usando bastante, que são classes e objetos. Então, uma classe é uma especificação. Geralmente, uma classe a gente não consegue tocar nela, né? Então, uma classe, a gente, por exemplo, é uma listagem, né, onde nós temos propriedades e nós temos ações. Então, vamos a um exemplo. A classe das lâmpadas. Né? Então, quais são as ações de uma lâmpada? Uma lâmpada, ela pode ficar acesa, ela pode ficar apagada, ela pode queimar. Né? E quais são as propriedades de uma classe, né, chamada lâmpada? Por exemplo, ela tem uma cor, né? Pode ser uma lâmpada mais amarelada, pode ser uma lâmpada mais branca. Eu tenho a potência, né? Quantos watts tem aquela lâmpada. Eu tenho o tamanho, né, da lâmpada. E eu tenho, inclusive, a forma da lâmpada. Então, aqui, né, nós podemos ver dois conjuntos básicos de informações, que são as ações e são as propriedades, né, de uma classe que nós criamos aqui, que são a classe de lâmpada. Como eu disse, essa classe, né, ela é intangível, a gente não consegue tocar nela, mas a gente consegue tocar nos objetos que pertencem a essa classe. Né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, ó, de lâmpadas, né, que nós podemos ter aqui. Então, tem uma lâmpada mais redonda, né? Então, eu posso ter uma lâmpada mais circular, né? Posso ter uma lâmpada mais plana, posso ter uma lâmpada mais amarela, posso ter uma lâmpada para encaixar, né, numa luminária, eu posso ter uma lâmpada para encaixar no teto da casa. E essa lâmpada em si, né, todas essas que eu falei, elas obedecem, né, a essa classe, ou seja, ela tem uma cor, ela tem uma potência, ela tem uma forma. Né? Todas essas lâmpadas, elas acendem, apagam ou podem estar queimadas também, né? Verdadeiro ou falso, estão queimadas. Né? Então, todos esses objetos, eles têm essas características e essas ações que a classe determina. Se ela não tem uma dessas características, ela não pertence a essa classe. Ela pode pertencer, inclusive, até a uma subclasse dessa, mas a essa classe não. Ou a outra classe muito parecida, ok? Então, aqui tem um conceito importante. Os objetos são reais, eles existem. Né? E a classe não, a classe é uma especificação. Vamos mais a alguns exemplos aqui. Ó. Então, eu tenho uma classe de aluno. Né? E o que é uma classe de aluno? Então, é a especificação. Eu digo quais as propriedades de um aluno. Um aluno, ele tem que ter um nome, ele tem que ter uma turma, né? Ele tem que ter uma idade. E o que um aluno pode fazer? Eu posso ter as ações dele, que, por exemplo, eu posso buscar o nome dele, eu posso alterar um nome dele, né? Eu posso matricular ele em uma determinada turma. Ok? Então, isso é uma classe. Bom, e o que é um objeto? Né? O que é uma instância real dessa classe, dessa especificação? Por exemplo, aqui eu tenho 4 imagens de alunos diferentes. Né? E cada um desses alunos, eles estão numa série diferente, eles têm um nome diferente, né? Eles estão numa turma diferente. Então, a ideia aqui é que, mais uma vez, os objetos são algo real que se encaixam em uma classe. Ok? E lembrando, né, essa classe ela sempre especifica as propriedades e as ações dos indivíduos que vão pertencer a essa classe. Bom, vamos a mais um exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui uma classe, né, que eu chamei de carro. Inclusive, ó, ela está até meio rascunhada, né, desenhada, em que a gente tem algumas propriedades, em que a gente pode citar fabricante, modelo, cor, tipo do combustível desse automóvel, né, desse carro. E tem os comportamentos, né? Pode mudar a marcha, a gente pode acelerar, a gente pode frear. Bom, isso aqui é uma classe. E o que são os objetos dessa classe? Né? São os objetos reais. Então, você pode imaginar um carro aqui, né? O carro que está parado na rua, frente à sua casa. Né? Ele tem todas as informações, né, necessárias aqui para a gente inserir dentro dessas propriedades. E ele faz todas as ações determinadas. Então, você tem uma classe de carro e você pode instanciar um objeto dessa classe. Por exemplo, o carro do seu pai ou o seu carro, né, se você já tiver um carro.
Você consegue tocar nesse carro. Então, partindo dessa ideia da vida real, o pessoal trouxe isso para a programação, né? Então, qual que é a ideia? Nós vamos criar uma especificação, né, de uma classe. Nós vamos, dentro dessa classe, então, dizer algumas propriedades, algumas ações. E a partir disso, nós vamos instanciar objetos na memória do computador. Então, para o computador, quando eu dou um new, quando eu crio um objeto e coloco ele na memória RAM, ele é real lá para o computador. Tá? Então, essa aqui vai ser a ideia central. Nós vamos começar a instanciar objetos de uma determinada classe, né? E a partir do momento que esse objeto está criado na memória do computador, a gente pode usar. E essa ideia, né, de a gente estruturar o nosso código através de classe e instanciar objetos dessa classe são os conceitos, né, empregados na orientação a objeto. Então, nós vamos, né, organizar nosso código todo em classes e depois vamos instanciar objetos dessa classe para usar ele, né, nos nossos programas, nos nossos softwares. E o porquê disso, né? A orientação a objeto ela vai ter um grande diferencial na hora que a gente começar a reestruturar os nossos códigos, porque a ideia agora é que cada objeto mantenha os seus próprios dados, né? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, nesse desenho aqui, né, eu vou ter alguns objetos na memória do computador que representam cadeiras, né? Cada objeto desse aqui ele vai ser responsável por armazenar os dados dessa cadeira específica. Então, eu vou ter uma posição de memória aqui chamada C2, em que ele vai armazenar todos os dados específicos para essa cadeira aqui do mundo real. Ele vai descrever essa cadeira do mundo real. Então, eu tenho um outro objeto C3 que está descrevendo essa outra cadeira aqui. E eu tenho um outro objeto C4 que vai descrever essa cadeira, né? E esses objetos aqui também eu vou poder disparar as ações dele, né? Então, por exemplo, uma ação de proporcionar, né, para uma pessoa sentar nessa cadeira, né? Uma ação de arrastar essa cadeira. Então, cada objeto ele vai ser responsável por quê? Por suas informações e suas ações. Isso não vai ficar mais espalhado no programa. Tá? E a gente pode exemplificar essa ideia de espalhamento, né, com um exemplo em que um trecho de código aqui em que representa, por exemplo, o cálculo de um estoque de uma livraria. Né? E nesse estoque aqui, o que a gente está simulando aqui? Ó? Nós estamos simulando em que para eu descobrir o valor total do estoque, eu tive que fazer um laço de repetição, né? E representando que cada livro nessa biblioteca, nessa livraria, ela custa R$ 59,90. Então, essa informação de R$ 59,90 ela fica perdida aqui no código-fonte. Né? Uma informação que não está agrupada. Né? De onde que está vindo esse R$ 59,90? Então, até esse momento, quando a gente estava criando o algoritmo, a gente não preocupava com isso. A gente simplesmente criava um laço de repetição aqui, né, e inseria as informações que a gente quer. Mas isso é inviável quando a gente começa a criar softwares muito grandes. Né? Então, a gente precisa, né, a comunidade de programação viu que era necessário organizar melhor as informações dentro do programa em si. Okay? Então, essa é a grande questão que a orientação a objeto tenta atacar. Né? E é o grande problema desse paradigma que a gente aprendeu até o momento, que é o paradigma procedural, né? Que é simplesmente digitando o código sem muita organização, no máximo criando procedimentos e funções. Né? Mas mesmo criando procedimentos e funções, os dados ainda ficam soltos no programa. Tá? Então, a gente tem até uma representação aqui, ó, né, da forma estruturada ou procedural que a gente fazia. Então, os dados eles ficam soltos ao longo do seu código. Né? E os procedimentos chamam esses dados, né, que ficam soltos. Qual que é a ideia agora da orientação a objeto? A gente ter porções específicas da memória RAM agrupando, né, todas as informações de um objeto qualquer. E os métodos, sempre quando eles precisarem dos dados ou das ações daquele objeto, ele vai acessar aquela porção de código separadinha, exclusiva para cada objeto. Então, esse é o grande diferencial aqui da orientação a objeto. E essa ideia de criar softwares orientados a objeto vem dominando já há uns certos anos, né, a indústria de desenvolvimento de softwares. E por quê? Por que ela, né, ganhou tanto espaço, essa ideia de criar os seus softwares, né,
trazendo a ideia para o, né, pro mundo real, né? Justamente porque ela proporciona essas seguintes características. A orientação objeto, né, o que a gente abrevia aqui por OO, de orientação objeto, ela é mais natural. Isso torna o meu software confiável. Vocês vão ver que ela é muito... A orientação objeto, ela permite a gente a reaproveitar o código, né? O código é muito mais reutilizável, né? E isso também nos ajuda a dar manutenção, né? O código ele se torna mais manutenível, o código se torna mais extensível e a programação orientada a objetos torna o desenvolvimento mais oportuno, né? Então, por que isso? Por que ela é mais natural? Porque a gente começa a conversar mais em termos de palavras da vida real. E a gente esquece um pouco de termos mais específicos, como posição de memória, vetores, né? Índice de vetores, coisas desse tipo. Então, você começa a conversar, inclusive com o seu cliente, de uma forma mais natural. Então, você, por exemplo, está fazendo um software de venda de produtos. Então, você não vai especificar, por exemplo, que você vai criar 5 variáveis de tal tipo de dado para armazenar os dados, né, de um produto. Não, você diz que, ok, eu tenho uma classe de produtos e esses produtos têm essas características e esse comportamento. Então, você eleva o nível de abstração no seu assunto, né, no seu papo que você está tendo com o seu cliente. E quando você tem, né, essa forma mais natural, você acaba que tem um efeito não colateral, mas um efeito muito bom de que o software ele fica mais confiável, né? Primeiro, você começa a separar melhor o seu código, né? Como você cria ele em blocos, né, em classes, fica muito mais fácil, né, de você trabalhar desde que você crie essas classes de forma correta, né? Você cria classes que elas são coesas, né? Ela tem responsabilidades, ela vai fazer apenas aquelas responsabilidades, né? E que elas não sejam tão acopladas com outras classes, né? Que elas se comuniquem, mas não tenham um grau de acoplamento aceitável entre essas diversas classes, né? E essa forma de abstração de conversar com o cliente também, isso tudo vai deixando o seu código mais confiável. Quando você separa esse código em blocos, né, em classes, ele se torna naturalmente mais reutilizáveis. Por quê? Se você criou um mesmo exemplo aí de um sistema, né, de vendas, em que você criou ali blocos que representam produtos, blocos que representam vendas, né, depois você pode fazer um outro programa que controla o estoque e você pode aproveitar, por exemplo, todo o módulo, né, todas as classes que representam os produtos em si. Então você começa a pegar partes já prontas, né? E você pode ver que isso é feito na indústria, né? A indústria, quando vai montar um carro, o que ele faz? Ele pega partes menores, né? Vários blocos menores e vão encaixando até desenvolver um sistema maior, né? Um produto maior, que no caso é um carro. A mesma coisa com o software. Eles perceberam que a ideia é você criar partes reutilizáveis, né? Em que você pode encaixar elas para formar um produto maior. Então, essa aqui é a ideia. Então, se você criar blocos bem coesos, né, com responsabilidades bem definidas, você consegue reutilizar isso. E isso também ajuda, logicamente, na manutenção. Porque você vai ter blocos que você já reutilizou várias vezes. Então, esses blocos eles vão estar testados, né? Você tem uma confiança maior neles. E se você precisar modificar, é interessante que você saiba exatamente aonde que tem que ir. Então, se ocorreu, por exemplo, um problema, vamos supor que você está desenvolvendo um jogo e aconteceu algum problema, né, no andar de tal personagem, né, de tal chefão, por exemplo, não tá fluindo muito bem na tela. Então, o que você tem que fazer? Você vai direto naquela classe de chefões, né, você vai onde você instanciou esse objeto aí do chefão e você vai dar a manutenção naquele local, né, você sabe exatamente aonde que tem que ir. Okay? A orientação a objeto ela é interessantíssima porque ela tem alguns mecanismos, alguns conceitos que nós vamos aprender que ela deixa o código mais extensível, né? Então, ele já prevê mudanças no software, né? Os estudiosos, os pesquisadores, eles perceberam que o código ele muda ao longo do tempo, né? Então, eles não vão enrijecer essa mudança. Pelo contrário, eles dão mecanismos para a gente poder mudar o código
de forma mais tranquila. E para isso tem alguns conceitos que nós vamos ver durante o curso, que são, por exemplo, a herança, o polimorfismo, a sobrecarga de métodos. Tudo isso vai nos ajudar, né, a incrementar os nossos softwares, a criar mudanças. E por último, né, a orientação a objeto ela é oportuna. O que significa oportuna? Né? Ela é ideal, por exemplo, para a gente trabalhar com equipes. Né? Então você pode dividir o software em classes, em módulos, e cada equipe vai trabalhar em paralelo, né, sobre um determinado módulo. Isso aí, as empresas elas ganham tempo, né? E você sabe que tempo, né, tem até o clichê que o tempo é dinheiro, né? Então, quanto mais rápido você desenvolve um produto, sua equipe está pronta para trabalhar em outro produto, né, e movimentar a empresa e gerar mais dinheiro. Então, essa aqui é a ideia. Você consegue trabalhar em paralelo, né, nos produtos que você está desenvolvendo. Então, por conta de todos esses adjetivos, né, de todas essas vantagens, a orientação a objeto ela vem dominando o mercado de trabalho. Praticamente aí todas as empresas, ou 90%, 95% das empresas, elas trabalham, né, desenvolvendo softwares orientados a objetos. E quando a gente usa a orientação a objeto, a gente usa também, né, alguns diagramas, algumas representações gráficas para facilitar, né, a conversa com os clientes e até mesmo para facilitar a conversa entre a equipe. Então existe inclusive uma linguagem unificada de modelagem, né, de construção de softwares orientado a objetos. E aqui eu tenho um exemplo, né, de um exemplo gráfico, né, de uma das formas que a gente pode representar uma classe. Então uma classe ela é representada por um retângulo e esse retângulo é dividido em 3 partes. Então quando a gente vê essa representação aqui, a gente sabe que isso aqui representa uma classe, né, e essa classe que vai ter um código fonte, né, vai ter um código ali, um algoritmo, vai ter um trecho de código que é responsável por implementar esse desenho aqui. Ó. No caso, nós temos então uma classe que chama carro. Então, essa primeira parte aqui do retângulo, né, é o nome da classe. A segunda parte do retângulo, nós temos aqui, ó, as propriedades do objeto. Então, eu estou falando que nesse caso aqui, né, nesse software que eu estou construindo, eu vou ter uma classe que chama carro e para mim é importante apenas 2 propriedades. A cor, tá vendo? Que vai ser do tipo string, que vai ser um tipo de dados. E eu tenho que o número de portas desse carro, que vai ser um inteiro. Okay? Reparem, né, aqui que as propriedades, na verdade, elas são o quê? Elas são variáveis. Ó. Então, eu tenho variáveis para armazenar informações, né, ou características de algum objeto que pertence à classe carro. Né? E eu tenho métodos para representar as ações. Né? E esses métodos ficam nessa terceira parte aqui do retângulo. Okay? Então eu estou falando aqui, na hora que eu for implementar aqui, vai ter que ter algo visual na tela que represente, né, o andar do carro, né, o movimento do carro. E eu estou falando também que o carro ele vai poder frear, então eu tenho uma ação, então são métodos. Todas as vezes que a gente tem algum tipo de ação, eu vou ter que fazer algum algoritmo para representar aquela ação. E esse algoritmo vai ficar dentro dos métodos. Tá? Então essa aqui é a ideia central aí. Isso aqui, eu estou mostrando uma classe, mas vocês vão perceber, né, ao longo aqui das videoaulas que uma classe ela sempre ou quase sempre vai se comunicar com outras classes ou vai ser composta de classes, né, ou vai ter uma dependência de uma classe, de outra classe e assim por diante. Então nós vamos criando diagramas integrando essas classes, ok? Bom, falta então a gente definir corretamente aqui esses termos que eu estou usando bastante, né? Então o que é uma classe e o que é um objeto? Então, para isso, eu coloquei as definições aqui. Uma classe, então, é um tipo de dado definido pelo usuário. Vocês lembram que eu falei que a classe ela é intangível, né? Que ela é uma definição? Vocês lembram disso? Então, é a mesma coisa aqui na programação, na hora que a gente trazer para o mundo da programação. Então, uma classe ela vai ser um tipo de dados definido pelo usuário. E esse tipo de dado ele tem que ter as propriedades, que são os estados, em que vocês já perceberam que esses estados são as variáveis. Né? Então, eu vou ter que ter variável para armazenar os dados de algum objeto específico. E eu vou ter algumas operações. Então, todo objeto tem essas 2 coisas. E essas operações, elas são o quê? São os procedimentos e funções que a gente implementa na linguagem. Tá?
Então, essa aqui é a ideia. Bom, e o que é o objeto? O objeto é uma instância dessa classe. É quando a gente, né, pega alguma coisa real dessa classe. Os objetos são entidades reais que ocupam espaço de memória no computador. Então, é aquilo que eu disse. Elas são, inclusive, reais para o computador, porque está lá na memória RAM do computador. Tá? Tem um endereço de memória lá que representa, que armazena as coisas daquele objeto. Né? E olha só que interessante. Aqui eu tenho uma sintaxe, já trazendo para o mundo da programação, todo esse conceito que eu estou falando. Olha, eu tenho uma sintaxe, né, de como que eu vou instanciar um objeto de uma determinada classe. Aqui eu vou colocar o nome da classe. Aqui eu vou colocar o nome do objeto. Eu posso colocar qualquer nome que eu quiser, né, seguindo aquelas regras de nomeação de variáveis. Aí eu vou colocar um igual, a palavrinha reservada new, ou seja, eu estou instanciando uma posição de memória para armazenar, né, propriedades e ações de um objeto que pertence a uma determinada classe. Bom, aqui eu repito o nome dessa classe, tá vendo? Na verdade, não é bem o nome da classe, nós vamos entender isso melhor na que a gente vê construtores, mas por enquanto, imagine que o mesmo nome da classe que você colocou aqui, você vai repetir ele aqui, ó, tá vendo? E você vai abrir e fechar parênteses e colocar um ponto e vírgula. Então, isso aqui eu estou fazendo o quê? Né? Qual que é a ideia central desse código aqui? É você instanciar um objeto daquela classe. Ou seja, você está alocando memória, né, para a gente trabalhar em cima desse objeto, que vai ter algumas propriedades e algumas ações. Reparem que essa sintaxe não é novidade, porque nós já vimos algo parecido. Vocês lembram quando a gente criava um scanner? A gente não usava exatamente essa sintaxe. Você colocava o scanner, né, que era o nome da classe, repetia aqui o scanner. Ó. Aqui a gente passava um parâmetro a mais. Né? Algumas classes vão pedir alguns parâmetros dentro aqui do parênteses, outras não. E a gente colocava o nome do objeto. Né? Às vezes a gente chamava o objeto de ler, de entrada. Vocês lembram? De teclado. Né? A gente dava nomes diferentes. Tá? Então, essa aqui é a ideia central. Então, eu vou ter uma classe, um punhado de código que representa, né, alguma classe aqui da vida real e vou poder instanciar objetos e utilizar esse objeto. Bom, a aula está ficando longa, né? Então, eu vou parar exatamente aqui e na próxima videoaula a gente começa realmente a trazer, né, toda essa teoria para a programação, ou seja, nós vamos ver como é que a gente cria uma classe, como é que a gente instancia um objeto, né? E faz uso desse objeto. Então eu vou terminando por aqui. Até a próxima videoaula aí. Valeu, galera!